Governo Federal, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Lei Paulo Gustavo, através do edital Na Tela Gonçalense Produção de Videocasts, apresenta Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. Esse projeto conta com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo. Boas-vindas ao nosso último episódio da Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. Esse projeto tão especial que temos o prazer de compartilhar com cada um de vocês. Eu me chamo Milene Souza, sou designer e artista e sou anfitriã desse evento online e gratuito de fomento e difusão à arte e educação, compartilhando conhecimentos sobre arte e design ao longo de 7 vídeos, no formato de videocast com entrevistas. Os vídeos foram exibidos aqui, no meu canal no YouTube. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo e acesse a playlist completa para assistir todos os episódios da Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. É muito importante que você deixe seu comentário, coloque sua opinião, compartilhe também você os seus conhecimentos e também o que você aprendeu com aquele episódio, que a gente vai gostar muito de ler e estamos acompanhando todos os comentários. Ao longo dessa série de vídeos, podemos nos aprofundar e conhecer ainda mais várias áreas da arte e do design. Levantamos questionamentos sobre o que é arte, o que é design, como a arte começou no mundo, quais áreas da arte posso trabalhar, quais áreas do design posso trabalhar, o que é performance arte, desenho de observação, gestalt do objeto aplicada à arte ao design, aquarela e suas técnicas de pintura. Essas foram algumas perguntas muito importantes que nos guiaram ao longo dessa série de vídeos. Eu espero que esses episódios possam ter te inspirado na sua vida e nas suas criações e continuem te inspirando cada vez mais. Nosso primeiro episódio foi sobre introdução à arte e ao design. Falamos um pouco sobre a história da arte e do design, contei também como nasceu esse projeto que vocês estão acompanhando e partilhei também um pouco da minha trajetória como designer e artista. Agora vamos rever alguns trechos desse primeiro episódio. O que é arte? A pergunta é infinita e as respostas são mais ainda. Como e por quais motivos os seres humanos começaram e continuam a fazer arte? Quando o design começou no mundo? Quais os possíveis significados para essas palavras? A recuperação de culturas passadas são um alicerce para compreendermos a nossa humanidade comum. Para conseguir cobrir toda a história da arte e do design, precisaríamos de infinitas horas de vídeo. Então aqui cabe a necessidade de fazermos um recorte, que nos permitirá olhar o todo, o macro, e desmembrando em partes, o micro, e nos aprofundarmos ao longo de algumas delas nessa jornada. Etimologia estuda a origem das palavras, as suas raízes e as suas modificações. A etimologia da palavra arte é ars, ou artes, que significa técnica, habilidade manual, conhecimento adquirido, entre vários outros significados. Uma ligação também com o termo técnico. E para os gregos, essa palavra, ela tinha uma ligação muito forte com a relação mestre e aprendiz, onde um mestre, conhecedor de uma habilidade, passava essa habilidade para esse aprendiz através de conhecimentos e prática. Então, a palavra técnica está muito ligada à transmissão do saber humano. Percebemos que a arte está intimamente ligada com expressões humanas, com a sociedade, com a cultura e dialoga com outra característica principal do ser humano, a de criar símbolos. Escrever é uma das últimas conquistas da humanidade. Então, se quisermos englobar todas as formas de arte, a gente precisa considerar esses povos não letrados. Inclusive, os povos letrados, os que já escreviam, eles sempre registraram também através da arte não escrita, os seus marcos, os fatos. Em toda parte e sempre, inclusive nas sociedades ditas como primitivas, sem escrita, os homens produziram uma série de fenômenos artísticos, uma multidão de fenômenos estéticos em que são testemunhos penteados, máscaras, danças, códigos culinários. Quando falamos em arte, não nos referimos a um campo homogêneo. Existem
várias áreas e especializações, cada uma com seus métodos, linguagens e expressões. A compreensão dessas possibilidades é essencial para compreendermos como é essa interação com o cotidiano. Sobre a história da arte e do design, né? A vida humana começou lá na África. Lá, os nossos ancestrais utilizaram os primeiros instrumentos de pedra para cortar carne, osso e madeira. Essa dependência cada vez maior das coisas criadas por nós é o que nos torna humano, diferente dos animais. Nossa capacidade de fabricar instrumentos permitiu que nós nos espalhássemos a uma imensa quantidade de ambientes, da África para o Oriente Médio, para a Ásia, o mundo todo. Durante a última era glacial, o nível dos mares baixaram, o que permitiu que esses seres humanos caminhassem entre a Sibéria e o Alasca. E foi o que permitiu que os seres humanos chegassem até as Américas e continuassem se espalhando. Contar a história da arte e do design nos conecta o passado, o futuro, o presente. Na arte observamos desenvolvimentos de diversos estilos, desde as artes pré-históricas até os tempos da contemporaneidade. No design, percebemos como a funcionalidade, a tecnologia e a inovação se entrelaçam com a prática artística. O design surge da necessidade de transformar ideias em soluções criativas. História da arte e do design é uma das minhas áreas favoritas de estudo desde 2014. Quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender sobre arte e design. Se você gostou de assistir esses trechos do episódio 1, já corre na playlist para ir assistir todos os vídeos da Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. Esse primeiro episódio tá demais e eu quero saber sua opinião sobre ele. Já deixa aqui nos comentários também. No nosso segundo episódio, o tema foi Industrial Design e sua vastidão de áreas. Recebemos o designer e educador Gabriel Menezes e falamos bastante sobre o design, suas inter-relações e a carreira também do Gabriel. Vamos acompanhar alguns trechos. O design é uma área extremamente ampla, capaz de dialogar e articular com diversas áreas do conhecimento. E é, sem dúvidas, uma área em constante expansão. É capaz de sugerir atitudes, estimular comportamentos e solucionar problemas complexos. A origem imediata da palavra design está na língua inglesa, onde o substantivo design se refere tanto à ideia de plano, desígnio e intenção, quanto à ideia de arranjo, configuração, estrutura. E não apenas a objetos de fabricação humana, pois é perfeitamente aceitável no inglês falarmos do design de uma molécula, do design do universo. A origem mais remota da palavra está no latim, onde o verbo designare se refere tanto à ideia de designar quanto à de desenhar. Percebe que o termo já contém nas suas origens uma ambiguidade, um aspecto abstrato de conceber, projetar, atribuir, e outro concreto de registrar, configurar, formar. A maioria das definições concorda que o design opera na junção dessas duas funções, trazendo forma material e conceitos intelectuais. A autora desse livro aqui, a Lucine Meyer, cita Lamartine Oberg, que em 1962 observou que o design era compreendido a partir de 3 tipos distintos de prática e conhecimento. O design como atividade artística, onde o profissional é valorizado como artífice. O design como invento, onde o projeto tem prioridade e compromisso com os processos de fabricação e com o uso de tecnologia. E, por fim, o design como coordenação, marcado pela interdisciplinaridade com o objetivo de integrar diferentes especialidades e dominar todo o processo, da criação à produção. Inclusive, eu indico muito esse livro para quem quer iniciar os estudos em design, para quem quer aprofundar também, né, os estudos. Ele conta muito sobre a cronologia do design, fala sobre diversos designers. E o meu exemplar desse livro, ele tem várias marcações, várias anotações. Ele é muito interessante, ele me acompanha há muito tempo. Então, recomendo muito para quem quer se aprofundar nos estudos em design. Hoje, a nossa conversa é sobre industrial design e sua vastidão de áreas. Para esse papo, a gente recebe um convidado que vive o design em suas múltiplas dimensões, da arte à educação, da criação à transformação social.
Com a gente está Gabriel Menezes Ribeiro de Souza, designer, tatuador, educador, artesão. Gabriel é formado em design pela UF, mestrando pela mesma universidade, licenciando em artes visuais e trabalha em projetos de formação técnica e profissional, como Fábrica de Futuro, além de desenvolver vários projetos autorais em estamparia, tatuagem, projetos estruturais como geodésicas, projetos de educação. Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. Seja muito bem-vindo. Meu povo, primeiramente uma satisfação enorme, de alguma forma poder estar aqui contribuindo com vocês esse projeto. Acredito que ambientes como esse aqui sejam físicos, online, não importa, a partir do momento que existe essa partilha, essa possibilidade de novas leituras de mundo, né? Não só na área do design, da arte, da educação, do artesanato no geral, como quaisquer outras áreas do conhecimento humano, elas podem estar se atravessando de alguma forma em algum momento para poder uma cooperar com a outra, né? De uma forma coletiva poder fazer a diferença, né? E a gente possa de repente chegar a novas possibilidades de futuro e melhoria do mundo, da sociedade no geral, né? Então, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Gabriel, você tem uma trajetória muito interessante dentro do design, né? Que cruza design e educação, arte, projetos sociais. Conta pra gente como que você iniciou o seu caminho dentro do design, né? O que te levou a escolher o design e o que mais te encanta nessa área até hoje. Conta pra gente. Vou te falar uma parada, às vezes eu me faço essa pergunta também, né? A hora que alguém me faz, e parece que cada ano que vai passando aí, ela vai se encharcando mais de memórias, né? Eu tenho uma memória muito boa da minha infância, né? A parte que eu era pequenininho mesmo e muito vívida. Às vezes eu tô em algum momento despretensioso assim, seja na rua, na festa, né? Dando aula, eu me lembro de algumas coisas, depois até converso com os mais velhos, né? Falo, pô, pensei nessa parada, como você lembra disso, né? Às vezes me deu, como você lembra disso, era muito pequenininho. Minhas memórias de 3 anos de idade, cara. Então, eu acho que pensar nisso, né, me faz ter uma certeza maior de que vem desde os meus primeiros momentos, assim, minhas primeiras lembranças, né, meus primeiros contatos com o mundão mesmo, porque eu e meu irmão, Dondinho, 1 ano e meio mais velho que eu, junto com Juni, minha mãe, apicultora, comerciante, feirante de produtos apícolas, meu pai professor, arquiteto e urbanista, então tem essa questão do projetar também muito forte, né? Do construir, como se constrói, né? Do desenho. E também durante uma parte da minha vida, meu pai foi da política de Teresópolis, da cidade onde nasci, então dentro de casa também muito esse estímulo, minha mãe também, né? Sempre foi muito observadora, né? E questionadora das coisas que vive, que observa, né? Então, esse estímulo dentro de casa, né, que eu tive a oportunidade, tive o privilégio de ter junto com o Dondim, né, também sou uma pessoa que fundamental, né, quando eu nasci aqui ele já estava aqui, então ele já estava nesse ambiente, ele faz parte da construção disso tudo também. Acredito que essas 3 pessoas são as pessoas que não só representam para mim o design também, o início do meu percurso no design, como na educação, na arte, no artesanato, né, todos esses estímulos de criatividade, esses estímulos antes de tudo, de liberdade dentro de casa. A gente sempre tem uma liberdade de diálogo muito importante, né? Nunca existiu uma hierarquia dentro de casa onde aquilo é de não sei quem, aquilo é de não sei quem, nunca teve disso, né? Muito pelo contrário, muito se foi estimulado ao questionar, né? A questão da partilha mesmo, não só de coisas materiais, mas como de conhecimento, né? E tudo fundamentado pelo amor. Então, parece até algo mais filosófico, mas não, mas eu acho que surgiu daí sim. E se eu disser que não, que foi quando eu estava para fazer vestibular, não. Surgiu da Juni, do Bira, do Pedro e do Gabriel juntos, né? E com certeza todas as pessoas que estavam ali na nossa criação, né? Meu vô Zé, minha avó Edna, minha avó Antônia, meus tios, minhas tias, nossos primos, nossas primas, Júnior, minhas professoras, né? Kátia Valéria, uma lembrança muito forte da professora Kátia Valéria, professora de arte, que eu ficava lá pequenininho,
o único aluno que ficava na sala com ela, fazendo aquelas bandeirinhas de festa junina ou fazendo alguma outra coisa, alguma apresentação da turma. E eu ficava amarradão lá, né? Moleque sempre muito, às vezes, elétrico, às vezes mais, mais introspectivo também, em alguns momentos, mais pensativo, mas sempre pensando muito. Mas quando eu estava lá na aula de arte, nas salas de artes que eu tive ao longo da minha vida, né, nas escolas, eu sempre me senti muito bem. Né? Minhas professoras que me alfabetizaram, né? Tia Mara, tia Líria, né? E várias outras pessoas que ajudaram, né? Na nossa formação, na nossa criação, na nossa vivência, né? Seu Romão, Zé Pintur, Dona Iracema, né? Pessoas que realmente mostraram pra gente o mundo, né? Mostraram pra gente o fazer, mostraram pra gente o questionar, e que estavam sempre ali, de uma forma, ajudando a construir o que a gente é hoje em dia, né? Eu digo por mim, pelo Pedro. Que relato lindo, Gabriel. Acho que essa base sólida, né, tão amorosa, cercado de tantas pessoas importantes, né, ela ajuda muito a moldar esse nosso olhar questionador que é tão do designer, né? Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando que você percebeu que o design poderia ser, além de uma ferramenta estética, uma ferramenta de transformação? Conta pra gente. Olha, te falar, aproveitando o gancho da última pergunta, acho que também posso dizer que tá lá atrás, assim, tá lá atrás mesmo, porque esses estímulos todos que eu falei, né, todo esse amor também nos possibilitou muito essa possibilidade de questionamento, né? E também do ver questionar, né? Eu de repente estar andando na rua com minha mãe, meu pai, meu irmão, e ser apontado a algo, por exemplo, nossa, aquele corrimão ali, tá mal feito esse negócio, né? Você passa uma criança ali, ela cai embaixo do vão, não tem uma proteção. Ah, uma pessoa, cadeira de rodas, passa ali, ela não vai conseguir passar porque é muito estreito. Volta do banheiro em algum lugar, tá num bar, num restaurante, algum estabelecimento fora de casa, assim, você vê. Porra, fizeram um negócio ali no esquema de arrumação ali de uma mesa para outra que é perigoso pra caramba. Tem aquilo, assim, ó, se passa uma pessoa ali um pouco mais apressada, não vê, machuca, pô. É capaz de cortar aqui. Então, desde pequenininho, essas memórias mais... Desde quando eu era molequinho, sempre teve esse questionar sobre o mundo, sobre as coisas, né? E de uma maneira crítica mesmo, porque eu imagino que seria melhor. Não do que, isso aqui tá errado, tá tudo uma grande merda. Não é isso. Acho que a questão é sempre tipo assim, pô, podia ser uma coisa que realmente, né, tivesse sido de forma menos medíocre mesmo, né? Porque a gente vê essa questão, o que é design, né? O que é design? Acho que design muda de um para o outro. Acho que cada um tem um significado de design, ou vários significados do que é design, né? Várias utopias, inclusive do que significa design. Assim como educação também, né? Pô, o que significa educação em si? Então, essa questão, né, de crítica sobre o mundo, os mundos, a partir do que a gente vê de leituras de mundo, né, como diria Paulo Freire, desde pequenininho, me fez sempre questionar o construir, né, e o porquê foi construído, para quem foi construído, né, porque muitas das vezes a questão da estética, ela tá ali só com uma capa para poder disfarçar, né, uma venda de um produto para poder ganhar em cima da população, do povo, da sociedade, né? Então isso aí é inclusive uma das peças-chave para o capitalismo fazer com que muito do que a gente tem hoje aí de caos esteja continue a funcionar, né, para os mais ricos, né, para quem explora, a possibilidade de continuar explorando, né, através da farsa da estética, né? Mas não acho que a estética seja algo que não tem importância, muito pelo contrário, né? Acho que é super importante, inclusive, olha o poder, né, que ela tem de manipular as pessoas, né, de trapacear, vamos dizer assim, né? Então tem essa discussão, né, de onde vem a forma e a função, né? Quem veio antes, né, e quem deve vir antes, na verdade, né?
a forma segue a função ou a função segue a forma, né? Tem essa discussão que acho que também já é um outro debate, mas há de ser questionada a todo instante, né? E acredito que isso seja muito importante, inclusive ser sempre estimulado dentro das escolas também, né? De que aprendizados, erros e acertos, e seja lá qual área for, são importantíssimos, né, para que a gente possa ter essa intuição em determinados momentos que a gente está precisando de um estímulo a mais para poder prosperar naquela determinada ação. Como que você, Gabriel, equilibra o trabalho autoral e o trabalho comercial? Conta pra gente. Trabalho autoral, trabalho comercial, né? A gente pensa muito nisso, quem trabalha com ofícios que demandam muito desses métodos, técnicas, habilidades criativas, a hora ou outra está se questionando, né? E por mim, por amigos e amigas, né? Pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, que têm ofícios, né, relacionados à criatividade. Muito a gente se ouve, né, falar em rodas sobre, pô, gostaria de estar vivendo da minha arte autoral, né? Na tatuagem isso é muito corriqueiro e não é uma realidade, né, que a gente vê muito próxima aqui no Brasil. Também creio muito por conta da questão cultural, né, assim, do que significa ser um artesão, uma artesã, né, um artista, um artista designer também, né, não só um professor, né, que também demanda de muita criatividade para poder estar ali ajudando a construir essas conexões de aprendizagem. É sempre muito complexo a gente tentar entender, né, como gerar renda só a partir do nosso trabalho autoral se não se dá o valor adequado a ele, digno a ele, né, aos nossos ofícios, que muitas das vezes a gente ouve falar, né, pô, você consegue fazer aquele negócio ali pra mim? Às vezes a pessoa acha que nem, nem demandou de nada nosso, né, a gente faz ali, desenha um negócio porque já tá aqui, ó, intrínseco, pra mim é fácil, não, né, cara, a gente tem todo um percurso ali, pô, que fez a gente chegar até ali e poder conceber aquela encomenda, aquele trabalho, né? Aquela demanda ali, para ela estar daquela forma que foi entregue, né? E eu posso até dar um exemplo em relação a isso, né? Dentro de todos esses ofícios, né, que eu venho exercendo ao longo dos últimos anos, né, na minha vida, um dos últimos aí que eu comecei a adentrar mais profissional mesmo foi a tatuagem. E eu não dependo da tatuagem por si só como uma geração de renda, né? Então esses outros ofícios já suportam é, uma parte da minha renda importante e a tatuagem também vem somando com isso, né? Mas eu tenho ali a possibilidade da tatuagem de não tatuei muitas pessoas ao longo da minha vida também. Tem projetos que eu imagino para mim seriam muito importantes mesmo e que eu pude estar implementando o meu estilo, né? O que eu gosto de estar desenhando, o que eu gosto de estar proporcionando à população, né, que pretende se rabiscar comigo. Mas eu sei que isso não é uma realidade nem um pouco próxima dos tatuadores e tatuadoras brasileiros que tem, sim, que está fazendo trabalhos comerciais por necessidade, né? Para que tenham pelo menos uma renda digna, né, para que possa sobreviver no país que a gente vive. Como eu falei, que a gente percebe que não é estimulado também essa discussão, né, de forma tão abrangente assim, da importância, né, do trabalho criativo e também o quão poderoso ele pode ser para a transformação do mundo e o quão custoso é para as pessoas também que trabalham nessa área estarem estudando sobre isso, né? Às vezes, quando a gente tem essa possibilidade de poder fazer isso, pode ser algo absurdamente transformador na vida de uma pessoa, né? Muitas das vezes a gente já passou por situações e vai continuar passando por outras também, que a gente sabe que vão estar acrescentando na vida de outras pessoas, né? Gabriel, foi incrível conversar com você, né? Eu acho que a sua trajetória mostra o quanto o design pode ser humano, plural, né? E como ele se conecta tanto com a arte, com o design, com a educação, né? Parabéns pela sua trajetória. Te agradeço imensamente por ter topado participar desse projeto. Te desejo todo o sucesso desse mundo, né? Gratidão por essa amizade também.
e muito, muito, muito feliz com essa entrevista. Para mim, assim, né, como um agradecimento também, uma forma de agradecimento e de não só pela possibilidade de eu estar participando do projeto aqui, né, estar contribuindo de alguma forma, mas também da possibilidade da gente poder estar reverberando esse nosso papo aqui, né, mundo afora. Eu venho aqui agradecer realmente e assino embaixo de uma proposta como essa que promove, na verdade, tem a possibilidade de promover, né, novas reflexões, né, novas formas de se comunicar, de pensar, e a partir daí a gente está gerando prospecções das nossas próprias utopias, do que a gente imagina que seja melhor para o mundo, a partir dessa abertura de diálogo, construção coletiva de criticidade, né, fundamentalmente nas nossas crianças, na molecada que está chegando aí, né, que a gente nunca perca a esperança, né, como volta a dizer do Suassuna, né? Não sou nem um otimista nem um pessimista, mas poderia dizer que eu sou um realista esperançoso, né? E eu boto fé que o nosso país, na vastidão, a pluralidade, né, a diversidade do que a gente tem, todas as riquezas naturais, riquezas culturais, né, carregado por uma história, porra, que é destrutiva, caótica, né? Também, ao mesmo tempo, a gente tem toda a beleza e toda a possibilidade de estar aqui falando, né, podendo se abrir, né, sem ter uma censura, né, sem ter uma travanca mesmo, assim, né, que venha cortar a nossa ideia, a gente possa estar construindo um país melhor, né, construindo uma sociedade que reverbere não só dentro do âmbito nacional, como mundial, algo que a gente imagina de melhor para o mundo, né? Para a sociedade no geral, para o mundo, também como natureza, também como um todo, no planeta Terra. Se você gostou desses trechos do segundo episódio, você vai amar assistir o episódio completo. Então já sabe, né? Depois que terminar esse episódio, já corre lá no episódio 2 para você conferir esse papo completo. E agora vamos assistir alguns trechos de como foi o nosso episódio 3, sobre Gestalt do objeto aplicada à arte e ao design, com a designer e pesquisadora Gabriela Oliveira. Vamos lá ver. A percepção está no centro de tudo o que criamos, e a forma como enxergamos o mundo influencia na forma que o representamos, seja em uma pintura, uma escultura, uma identidade visual, uma experiência visual. E é nesse ponto de encontro entre mente e forma que nasce a Gestalt. A Gestalt e o design. No livro Teoria da Gestalt do Objeto, do autor João Gomes Filho, encontramos uma base sólida para entender como esses princípios se aplicam no design. Ele explica que os elementos visuais, ponto, linha, forma, cor, textura, espaço, se relacionam entre si através das leis perceptivas que orientam a forma como entendemos e interpretamos as imagens. Esses princípios, quando aplicados à arte e ao design, nos ajudam a criar composições mais harmônicas, mais equilibradas e mais compreensíveis. Na prática, isso significa criar projetos com mais clareza e com mais emoção, em que o olhar do observador ele é levado, conduzido, e é conduzido de uma forma mais natural, mais intuitiva. A Gestalt é uma ponte entre o racional e o sensível. Ela une técnica à percepção, método à intuição. E é justamente essa integração que torna o design uma linguagem visualmente tão forte. Hoje estamos mergulhando num tema que une a forma, a percepção e a expressão criativa, a Gestalt do objeto aplicada à arte e ao design. E para essa conversa, recebemos uma convidada que vive a arte e o design e a essência em todas as suas criações, Gabriela Oliveira. Ela atua nas áreas de brand, identidade visual, marketing e pesquisa as relações entre imagem e cultura. Já participou de eventos como o World Creativity Day e ministra várias oficinas. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui.
Olá, eu gostaria de começar agradecendo o convite para participar aqui da Semana de Design Online. Para mim vai ser um prazer imenso falar sobre Gestalt, que é uma das partes, né, das muitas partes da minha profissão, que é o design, e que também dialoga, de certa forma, com a minha pesquisa no campo das artes visuais. E eu espero que essa conversa seja inspiradora para quem está assistindo. Gabriela, para a gente começar, como que você definiria de forma simples a Gestalt do objeto e como que ela se relaciona com a arte e o design? Bom, a Gestalt ela vai surgir como uma teoria da psicologia ali no início do século XX, na Alemanha, e ela vem basicamente dizer que a nossa mente ela não percebe os elementos de uma maneira isolada. Em outras palavras, a soma dos elementos não vai ser maior que um todo, né? Se a gente juntar as peças, né, de alguma coisa, elas não vão ser só um conjunto de peças, elas vão formar uma nova coisa. Então os designers eles percebem isso de uma maneira muito esperta, né, de uma maneira muito inteligente, eles começam a aplicar esse princípio dentro dos projetos gráficos. E a partir disso, então, eles conseguem se comunicar com o observador de uma maneira mais intuitiva e que a pessoa que está observando consiga entender com mais clareza o que está sendo, né, comunicado ali naquela visualidade, dentro daquela visualidade. Então, a Gestalt no design, ela vem trazer esse equilíbrio, vem trazer essa forma de comunicação mais assertiva, e dentro da arte, ela pode ser entendida como um princípio que vai dizer que o objeto por si só ele não é absoluto. Então, quando a gente tem um objeto de arte, né, dentro de uma exposição, o fundo vai contar como algo ali, como um elemento, a luz, a disposição, o jeito que ele está colocado. Então, basicamente, o conjunto, né, desses elementos, o todo desses elementos, tanto no design quanto na arte, é o que vai fazer com que a gente perceba esse objeto, essa imagem, esse design do jeito que a gente vai perceber. Então, tudo ali é pensado para a gente receber essa mensagem da melhor maneira possível. Quando você pensa em um projeto visual, quais os princípios da Gestalt você considera os mais essenciais? Conta pra gente. A Gestalt, ela vai fazer com que a forma do objeto comunique claramente a sua função. E para isso, né, para a gente conseguir fazer com que esse objeto passe a mensagem que a gente quer passar, né, conclua a sua função, a gente vai usar 6 princípios da Gestalt. Dependendo do referencial bibliográfico, esses princípios eles podem ser até mais, né, tem autores estudiosos que falam que são 7 princípios ou 8 princípios, mas eu acabo assumindo que são 6. Eu gosto de trabalhar com os que eu vou citar aqui. Então os princípios seriam o da simplicidade, similaridade, proximidade, fechamento, continuidade e simetria. Particularmente, eu acredito que não exista um princípio mais importante do que o outro. O que acontece é que quando a gente está elaborando um projeto, né, de identidade visual, um um cartaz, um banner, ou então, né, principalmente quando a gente está fazendo ali um logotipo, a gente acaba se aproximando mais de alguns princípios do que outros, né. Então, vai depender do projeto que a gente está executando, da mensagem que a gente quer transmitir, de como a gente vai querer transmitir essa mensagem, né, para o observador, para a pessoa que vai olhar aquele logotipo, aquela identidade visual. Mas eu diria que é isso, não existe uma hierarquia. O que pode acontecer também é você usar mais de um princípio no mesmo projeto, isso é comum. Acho que todos os princípios ao mesmo tempo não dá, mas você acaba trabalhando ali com 2, um princípio só, e funciona, assim, bem dessa forma, mas sempre vai variar de acordo com aquilo que você está desenvolvendo. Cada projeto vai dialogar com uma parte diferente da Gestalt. Conta pra gente como que foi essa sua transição, né, de designer, dentro de uma empresa para fundar a sua própria agência, a Gabister Design.
Olha, eu diria que foi uma transição muito natural. Eu comecei a trabalhar numa empresa de porte nacional, uma empresa grande, enquanto eu ainda estava estudando, né, me graduando em desenho industrial. Eu comecei como estagiária, me formei e continuei nessa empresa. E eu acredito que foi uma escolha, assim, muito acertada da minha parte, né, na minha trajetória profissional, porque trabalhando nessa empresa eu consegui desenvolver habilidades muito importantes, então eu ficava ali na produção das artes, né, para vários setores dessa empresa, então eu aprendi muito do design na prática, né, desenvolvendo esse trabalho, fazia folder, identidade visual, logotipo, acompanhava os impressos, né, fazia todo esse acompanhamento do enviar os arquivos para a gráfica, acompanhar a impressão, aprovar a impressão. Então, foi um trabalho onde eu pude aplicar o meu conhecimento, né, teórico na prática e que me ensinou muito a lidar com setores, a lidar com os clientes, a negociar, né, porque os clientes pedem alteração e como é que a gente vai fazer isso, a lidar com prazos, a organizar demandas. Mas chegou um momento em que eu senti que a minha criatividade ela ficava um pouco limitada, porque quando a gente trabalha em um lugar, a gente acaba fazendo as artes de acordo com a identidade, com a linguagem da empresa que a gente está trabalhando. E aí chegou num momento em que eu falei: "Bom, eu acho que eu consigo ser criativa de outras maneiras, né, eu acho que eu preciso expandir o meu repertório de criatividade". E aí, nesse momento, eu saí desse trabalho e fundei a Gabster Design, que foi o lugar onde eu pude me me experimentar, né, entender como que eu poderia aplicar essa criatividade e outros conhecimentos também que vieram ao longo do tempo nos meus projetos com os meus clientes também. Então, pude também conhecer mais pessoas de outras áreas, de outros setores, trabalhei com outras pessoas que são criativas também, não somente, né, esse lado institucional. E, e foi assim, foi um pouco natural, intuitivo, as coisas foram se direcionando para que eu conseguisse fazer esse movimento. O que te motivou a criar sua própria agência para desenvolver os seus projetos de identidade visual e branding? Conta pra gente. Eu acredito que o que mais me motivou para fundar a Gabster foi a possibilidade que eu poderia vir a ter de explorar ainda mais a minha criatividade e desenvolver linguagens que com as quais eu me identificasse mais. Porque quando a gente trabalha de uma maneira restrita, eu acho que, de certa forma, a gente fica ali no poxa vida, a gente poderia mais. Então, com a Gapster eu pude ter esse espaço, né, de experimentação, criação e desenvolvimento dessas habilidades que me fazem bem, né, como profissional, que me tornam uma profissional realizada. Para além disso, outra motivação, assim, que eu tenho é fazer parte do processo dos clientes. Então, quando eles vêm nos procurar precisando de identidade visual, precisando dessa ajuda, né, é muito gratificante poder desenvolver esses projetos, porque, no nosso trabalho a gente sempre tem uma escuta muito ativa, então a gente se conecta com a história desse cliente, a gente entende de onde ele vem, a gente conversa para entender onde ele quer chegar. Então a gente está sempre preocupada em pegar a essência dessa pessoa e deixar, né, na marca que ela vai desenvolver, no trabalho que ela vai desenvolver. Então existe uma sensibilidade dentro do nosso trabalho que é muito legal e é muito satisfatório, é muito gostoso quando a gente entrega um projeto para o cliente e ele agradece, fala que era exatamente aquilo que ele queria. E a gente fica feliz e se emociona junto também. Então, essa parte é muito gratificante, assim, é muito divertida, é bonita. Então, eu acho que é uma das minhas grandes motivações para eu continuar desenvolvendo
esses trabalhos dentro da minha agência. Então, a partir de como que a gente pode usar o melhor de um e de outro dentro do que é possível ser aplicado. Vamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, Gabriela. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Te agradeço imensamente por fazer parte desse projeto. Obrigada por compartilhar sua trajetória, suas experiências e por nos mostrar como que a Gestalt pode nos auxiliar, né, no entendimento da imagem, na criação de experiências. E para fechar, o que você diria para os novos designers que estão iniciando nessa nossa carreira? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma delícia estar aqui trocando essa ideia, né, conversando um pouco mais sobre a Gestalt. E eu espero que quem esteja assistindo fique com um gostinho de quero saber mais sobre esse tema. Daria para a gente ficar aqui falando horas sobre isso. É muito bom. Para quem está iniciando, o que eu posso dizer é que vale muito a pena trabalhar com arte, design e criatividade, né? A área criativa é uma área de fato muito subestimada, que tem inúmeros desafios, mas eu acredito que quem nasceu para ser criativo tem que ser criativo, porque eu acho que, bom, pelo menos no meu caso, né, e de muitas pessoas que trabalham nessas duas áreas, é que é maior do que a gente. Então, quanto antes a gente aceitar, né, que a gente veio com esse chip implantado na gente da criação, do desenvolvimento desses projetos, do visual, a gente acaba se tornando pessoas que conseguem ir por caminhos que fazem mais sentido. Então, eu diria que vale muito a pena, que existe sim demanda para novos profissionais. Existem possibilidades para novos profissionais, então, caso você queira se aprofundar, caso você queira entrar nesse nicho, né, nesses campos de conhecimento, vem porque é muito bom. Bom, para conhecer mais sobre a Gestalt do objeto aplicada à arte e ao design e todo o papo que a gente trocou, todas as ideias que foram compartilhadas nesse episódio 3, super te recomendo você assistir ele completo. E já sabe, né? Essa playlist está demais e você precisa conferir ela inteirinha. E agora vamos assistir como foram alguns trechos do episódio 4, Desenho de Observação, com a artista Vanessa Gama. Mais do que apenas reproduzir o que vemos, desenhar por observação é um exercício de percepção, um treino do olhar, da paciência e da sensibilidade. É a partir dele que aprendemos a compreender as proporções, luzes, sombras, as formas que compõem o mundo à nossa volta. O desenho de observação é uma prática que desenvolve a coordenação olho-mão, o domínio do traço e o conhecimento sobre os instrumentos. E ele é a base para quem deseja evoluir no design, na pintura, no desenho técnico ou até mesmo em todas as expressões visuais. O desenho de observação é uma prática que nos ajuda a trabalhar o nosso olhar analítico e a traduzir o mundo através de linhas, formas, cores e volumes. Desde os primeiros estudos de geometria e perspectiva, os artistas buscam entender como traduzir o tridimensional em um plano bidimensional, dando vida e realismo às suas criações. Aí eu estou mostrando para vocês os desenhos que eu fiz durante a faculdade de desenho industrial, na disciplina de desenho de observação, lá em 2012. E para isso, utilizam recursos como o uso de escalas, o traçado de pontos de fuga, o manejo dos grafites e espessuras de linha, e técnicas de ampliação e redução, com o uso de grids, aquelas grades que ajudam a transferir proporções com precisão. Mais do que técnica, o desenho de observação é também uma forma de meditação. É parar, respirar e enxergar o que antes passava despercebido. Quando falamos sobre desenhar o que vemos, não se trata apenas de copiar uma imagem, mas de aprender a enxergar os detalhes, a relação entre luz e sombra, forma e profundidade, proporção e equilíbrio visual. Essa técnica é a base para inúmeras áreas criativas, desde o design de produtos e a ilustração, até a pintura, a arquitetura e o desenho técnico.
Para compreender e representar o mundo de forma precisa, o artista se apoia em instrumentos e métodos de estudo que vão desde o uso correto do lápis, esquadros, escalímetros, até técnicas mais complexas, como as projeções ortogonais e o uso de pontos de fuga. Outra técnica essencial dentro do desenho de observação é o uso dos grids ou grades. Eles ajudam a ampliar ou reduzir imagens mantendo as proporções exatas, permitindo que o artista transfira dimensões e detalhes com precisão. Agora vamos para a segunda parte desse episódio, a parte da entrevista. Hoje, o nosso tema é sobre introdução ao desenho de observação. E para esse tema tão interessante e abrangente, temos uma convidada super especial, a artista Vanessa Gama. Vanessa é artista plástica e visual, especialista em mandalas, pinturas e parede e pontilhismo. Iniciou sua jornada em engenharia e controle de automação e encontrou nas artes uma paixão que ela leva até hoje, onde veio se especializando e construindo novas criações. Em 2020, entrou para o universo das mandalas e artes em pontilhismo, fundando a sua marca Toque da Fada Arte. Desde então, realiza criações, mandalas em pontilhismo, cenografia psicodélica, estamparia e exposições em feiras e festas. E também realiza exposições e apresentações em eventos e festivais de música eletrônica, como Galáctica Festival, Amagi, Pântano Digital, Mundo de Oz Réveillon e Aldeia 28 Festival. No final de 2021, iniciou seus estudos no curso e mentoria de Desenho, Pintura e Lettering, aprimorando seus conhecimentos em pintura, desenho, gestalt do objeto, desenho de produto e muito mais. Com o tempo e com o interesse do público em aprender as técnicas das artes em pontilhismo, Vanessa desenvolveu a oficina de mandalas em pontilhismo, onde vem formando novos artistas e compartilhando seus conhecimentos, aprimorando técnicas e espalhando muita arte por aí. Hoje vamos conversar como o desenho de observação se relaciona com os projetos da Vanessa, conhecer um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória e conhecer também os seus novos projetos. Vanessa, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso te ter aqui, te receber na Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Falar sobre desenho de observação é muito importante para mim, porque nele está a base de tudo que eu faço no meu trabalho, desde as pinturas em parede até as mandalas em pontilhismo. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e mostrar o quanto o desenho de observação é importante no meu caminho artístico. Eles têm uma estética muito conectada com o psicodélico, com o simbólico, com o místico. De onde vêm as suas inspirações? Minhas inspirações vêm da natureza, da vivência, da consciência. Os padrões da natureza, flores, as conchas, os galhos, sempre me fascinaram. Me faz perceber que dentro do caos existe uma ordem, onde tudo se alinha. E também me inspiro muito em festivais, em música. O psicodélico para mim é isso. Enxergar o invisível. Conta pra gente como que é o seu processo criativo. Ele é mais técnico ou você deixa seguir o fluxo? Como que funciona para você? Depende de cada obra. Às vezes nasce tudo planejado, desde a paleta de cores, da geometria que eu vou usar, e às vezes eu simplesmente deixo fluir. É como se cada obra tivesse vida própria e eu simplesmente tivesse que ter ouvido para escutar e deixar acontecer. Agora falando um pouco mais sobre ensino e compartilhamento, como que foi assim para você criar a sua oficina? Conta pra gente. Foi muito natural. Como eu sempre estou participando de exposições em festivais de música eletrônica, comecei a ir lá a ter a procura de algumas pessoas com interesse e eu vi que fazia parte da minha jornada, então não tinha como para onde fugir. De que forma o ato de ensinar impacta na sua produção artística? Ensinar me transformou completamente. Quando eu ensino, eu aprendi um pouco mais sobre paciência, sobre o tempo, sobre a escuta. E isso reflete hoje nas minhas obras. A gente aprende a valorizar todo o processo, o caminho todo, não só o resultado final. E o que você mais tem aprendido com os seus alunos nesse processo das oficinas? Conta pra gente. Aprendo muito com os meus alunos, cada um tem o seu ritmo diferente, um jeito de criar.
E eles me fazem lembrar da liberdade que a gente tem no começo, sabe? Aquele não tem medo de errar, a gente tá ali só desenhando somente para poder criar, pelo prazer de criar. E com o tempo, no fim de tudo, a gente percebe que a gente está num eterno aprendizado. É uma troca. Que conversa maravilhosa, que troca, né? Gente, olha, esse episódio 4 tá incrível. Então, super recomendo para você também assistir, sabe? Não perder nem um pedacinho dele. Então, corre lá para você ver, assim que terminar esse vídeo. Agora vamos rever alguns trechos do episódio 5, Aquarela e Técnicas de Pintura, onde a gente recebeu também para a entrevista a multiartista Leda Dagmar. Esse episódio foi maravilhoso, gente. Vamos rever. A aquarela é uma técnica milenar que usa pigmentos diluídos em água e tem como característica principal a transparência e a fluidez das cores. É uma técnica que exige domínio, paciência e sensibilidade. Um misto de nossa, vai dar tudo errado com ai que lindo que ficou. Mas o mundo da pintura é vasto, né? Temos óleo, acrílica, spray, tatuagem e várias outras linguagens, cada uma com seu estilo, né, e seus materiais, para tentar retratar esse mundo e todos os outros que a gente imaginar. Aprofundamento no tema aquarela. A respeito da origem da aquarela, há controvérsias, pois, enquanto alguns dizem que os primeiros a utilizarem foram os chineses, outros afirmam que foram os egípcios. Já outros estudiosos defendem que há antecedentes na cultura chinesa e japonesa, que dominavam a técnica de pintar utilizando pigmentos com a água, muitas vezes em preto ou marrom monocromático. Há um consenso de que a técnica surgiu por volta do século II a.C., ou seja, há aproximadamente 2000 anos, simultâneo ao surgimento do papel e dos pincéis de pelos de coelhos. E sua importância ampliou-se por meio do aumento da propagação e circulação do papel no século XV. O Livro dos Mortos, egípcio, é o mais importante registro de aquarela da antiguidade. Independente do local e da datação exata de sua origem, a aquarela logo se espalhou pelo mundo. A facilidade de sua fabricação e aplicação, assim como as diversas possibilidades de pigmentação, certamente colaboraram para a popularização das técnicas de pintura em aquarela. Iluministas medievais usavam a aquarela para a ilustração de livros e códices antes do guache começar a ser usado. No entanto, sua história contínua, como meio de arte, começa com o Renascimento. Ao utilizar as técnicas de pintura em aquarela para realizar a criação de uma obra de arte, percebe-se que há uma extrema sutileza das mudanças na pintura após cada sobreposição. Há também uma grande diferença entre aplicar uma nova camada de tinta aquarelável com a camada anterior estando seca, meio seca, úmida ou completamente molhada. Essa mudança sutil dos tempos de secagem entre as camadas de tinta aquarelável geram drásticas mudanças de como a tinta e a quantidade de água contida nessa tinta de uma camada interfere na outra, podendo assim criar propositalmente ou não borrões, manchas, vazamentos de cores ou até misturas, indesejadas ou desejadas, de cores na obra. E sendo as técnicas de pintura em aquarela as maiores utilizadoras de água para criar uma obra, é preciso considerar a gramatura da superfície de pintura para regrar o uso da quantidade de água. Por isso, se atente bastante a gramatura escolhida da superfície de pintura, escolher um local de trabalho em que a obra possa secar de forma segura, escolha preferencialmente um local com pouca circulação de pessoas ou pouca circulação de animais, que seja arejado e que não pegue muita poeira. Prender bem a folha da obra na mesa de trabalho, utilizando fita de fácil remoção. Se atentar à quantidade de pigmento para criar a cor, quantidade de água para criar a cor, estágio de secagem das camadas anteriores, quantidade de pigmento que há na camada anterior, quantidade de água que há na camada anterior, cor do pigmento que há na camada anterior. Esperar a secagem completa da obra para retirar cuidadosamente as fitas que estão prendendo a folha da obra na mesa de trabalho. Aplicar cuidadosamente o verniz spray na obra. Deixar a obra secando numa superfície reta e segura.
esperar a secagem completa do verniz spray na obra e preparar cuidadosamente para o envio ou premoldurar. Cada artista irá desenvolver na aquarela uma forma particular de realizar a pintura, criando assim, ao longo do tempo, suas próprias técnicas e métodos. Para cada técnica de pintura, caberia horas e horas de vídeo. Seja tinta aquarela, acrílica, óleo, spray, resina, serigrafia, stencil, pastel seco, pastel óleo, marcadores, há uma infinidade de possibilidades. Mas para vermos na prática a variedade de técnicas que existem, vamos para a segunda parte desse episódio. Infinidade de possibilidades. Hoje, o nosso tema é aquarela e técnicas de pintura. E a ideia é refletir como que a arte se manifesta em diferentes superfícies, linguagens e experiências. E para conversar como a arte se entrelaça na vida de um artista múltiplo e vibrante, a Semana de Arte e Design Online na Tela Gonçalense recebe Leda Dagmar. Leda é multiartista, nasceu no centro do Rio e cresceu em São Gonçalo. Há mais de 10 anos atuando no campo das artes, transitando entre pintura, grafite, tatuagem, joalheria artesanal, cenografia e diversas outras capacidades artísticas que ela desenvolve. Ela tem murais espalhados por escolas e espaços públicos da nossa cidade e hoje também compartilha seus conhecimentos ensinando em projetos comunitários. Leda, que bom te receber, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Milene. Eu estou muito feliz por estar aqui. É uma honra poder somar com você. Você já somou tantas vezes com a gente no Pântano, então é muito bom poder retribuir com o meu conhecimento. Leda, você tem uma trajetória incrível, cheia de cores e experimentações, né? Eu queria começar te perguntando como foi esse seu primeiro contato com a pintura e com o universo das artes visuais? Então, eu desenho desde pequena, né? Mas poucas pessoas sabiam. Era mais assim, para esquecer os problemas, passar o tédio. Só que aí eu tenho uma lembrança, assim, eu bem pequena, eu devia ter por volta de uns 5 anos, eu tava na casa da minha avó, eu tava pintando, assim, na varanda, tava numa janela, assim, tinha uma tábua especial, eu tava com um livro didático aberto, numa página de ilustração. E eu tava reproduzindo essa ilustração só olhar. E eu consigo ver da minha avó dentro da janela, assim, me observando. Isso é a minha primeira lembrança, assim, que eu tenho de fato desenhando. Porém, assim, o contato com a tinta para pintura, com os meus 19 anos, eu externei, assim, eu já desenhava ao longo do tempo, continuei desenhando, porém ninguém sabia. Aí, aos 19 anos, eu passei por uma questão pessoal. E assim, eu tava em casa, tava até eu e uma amiga deitada, assim, trocando uma ideia, olhando pro teto. E esse problema tava me consumindo. Aí eu fui, olhei assim pras paredes, tava tudo muito branco. Aí eu falei, eu preciso pintar isso aqui, tá tudo muito... Tô me sentindo no hospício, né? Aí a minha amiga chegou e virou e falou assim, mas desde quando você sabe desenhar? Ela não sabia, ainda não tinha externado isso pra ela. Eu falei assim, só você que não sabe, mas eu sempre desenhei. Então, uma das coisas que eu mais amo na arte é esse leque de infinitas possibilidades, né? Então, navegar por várias áreas, assim, eu vejo com a experiência que buscar conhecimento assim, é fundamental para a gente incrementar nas nossas artes. Eu sempre fui das artes plásticas, porém eu sempre fui louca para grafitar. E eu fiz o curso de Cidade Ilustrada para grafite, para poder incrementar tanto nas minhas telas quanto nos meus palcos. E acabei ainda sendo contratada para integrar a Cidade Ilustrada. E com isso, eu trouxe todas essas técnicas e consegui aplicar em todos os meus trabalhos. Tem alguma técnica que você acha assim, mais desafiadora? Ou alguma que você sente que consegue externalizar mais as suas emoções? Assim, eu acho que o grafite com certeza é mais desafiador, né? E a acrílica, assim, as artes plásticas, com certeza ela transparece mais as minhas emoções. Recentemente, você passou a atuar como educadora, né? Ministrando o curso Expressando Eu para crianças, jovens e idosos. Como que é essa experiência de ensinar para a comunidade? Ensinar arte na comunidade com certeza é uma experiência transformadora, né? Ainda mais sendo para crianças, jovens e idosos. Então é sempre uma troca de experiência, assim. Eu como educadora, eu tanto ensino quanto aprendo. E o melhor é mostrar para eles que eles são capazes de expressar o eu. O que mais te inspira nesses encontros? Com certeza é iluminar caminhos, né?
Com certeza, porque praticar, me ter essa troca, né? Eu também ensino e aprendo. E isso faz eu estar em movimento e dar continuidade ao meu propósito. Assim, eu acho que não ser bom é uma questão de ponto de vista, né? Porque a arte, assim, ela abrange muitos estilos. Cada um olha, às vezes, uma gota de tinta na tela, tem uma pessoa que acha perfeita e a outra não. Então, eu acho que você não precisa ter medo de errar errando realmente. Às vezes, não existe erro. O que é certo, o que é errado, o que é perfeito. Procura-se a perfeição viva ou morta, né? Vamos dizer assim. Porque o que é perfeito? Quem é perfeito? Entendeu? Então, não fique com esse receio. Se joga mesmo. Porque a arte é isso, é se expressar, é se jogar, é se conhecer. E se conhecendo, você consegue externar isso, com certeza. Perfeito, amiga. Leda, foi incrível conversar com você. Na sua trajetória profissional mostra como a arte pode ser diversa, viva e transformadora. Para a gente fechar, queria que você deixasse um conselho, né, uma mensagem para quem está buscando se encontrar dentro da arte, né, para quem quer dar ouvidos à voz criativa. Permita-se experimentar, né? Observar, sentir, errar, teste cores, para até você conseguir assim, identificar o que te representa. A sua voz criativa ela surge, né, quando você se permite a ouvir, a sentir, a passar pela experiência, você transforma, né, aquilo em arte. E assim, você confiar, né, no seu olhar, na sua intuição, porque só você pode dar voz a ela. Se você quer assistir esse episódio completo e saber tudo que a gente conversou, já sabe, né? Já corre lá no episódio 5 para assistir assim que terminar esse. Me conta lá nos comentários o que você achou do vídeo, as dúvidas que você teve também, o que te inspirou ali naquele episódio, que a gente está prestando atenção e vendo todos os comentários. E o nosso 6º episódio foi sobre um dos temas que eu amo, que é a performance art. Introdução à performance art, onde recebemos para a entrevista a artista e produtora Clara Borges. Vamos conferir alguns trechos dessa entrevista e desse episódio. Hoje, o nosso encontro é com uma das mais instintivas, mais intensas e libertadoras áreas da arte, a performance art. Uma prática que une linguagens, mescla jeitos, une gesto, presença e que transforma o próprio corpo do artista em obra de arte. A palavra performer vem do francês antigo, parformer, que quer dizer cumprir, realizar, e do latim antigo, performare, que quer dizer dar forma ou formar por inteiro. O artista deixa de ser apenas um criador e passa a ser o próprio instrumento da obra. O próprio corpo se torna como um quadro, uma moldura, como uma escultura, mesclando diversas linguagens. A performance é uma linguagem múltipla e que une várias outras práticas, como a poesia, a música, as artes cênicas, o teatro, a fotografia, a pintura corporal. E embora a performance tenha se consolidado no século XX, as suas raízes estão lá na ruptura das expressões artísticas, começando lá em 1916, lá no Cabaret Voltaire, onde vários artistas se uniam para justamente mesclar várias linguagens artísticas e questionar o que era arte, o que não era arte, esse fazer artístico onde convidava a plateia, onde a própria plateia tinha essa participação, foi culminando a criação da performance art. E ao longo dos anos, muitos artistas em muitos países foram manifestando essas criações em toda a sua extensão, criando obras que até hoje são lembradas. Bom, agora que a gente já olhou a performance por um olhar mais do artista performático em si, e te digo que tem muita coisa para pesquisar e a gente falaria por horas e horas aqui da performance artística, hoje receberemos uma convidada muito especial, Clara Borges, que mescla as artes cênicas, cenografia, a escultura, a pintura e várias linguagens visuais. Hoje o nosso tema é Introdução à Performance Art. Como eu disse, hoje temos uma convidada incrível, Clara Borges. Clara é artista plástica, cenógrafa, produtora e moradora do Rio de Janeiro. Ela já assinou trabalhos incríveis em produções teatrais, exposições, projetos culturais, além de ser diretora de arte do WebFest, o maior festival de webséries da América Latina.
Clara, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Eu estou muito feliz e muito animada com a nossa conversa. Olá, Milene, muito obrigada pelo convite. Vamos começar a Semana de Arte e Design, que eu tô muito animada. Clara, eu queria começar te perguntando como que começou, né, o seu caminho dentro das artes, porque você tem uma carreira bem ampla, né? Como foi esse começo para você? Onde e como a arte entrou na sua vida? Conta pra gente. Então, a arte começa na minha vida em 2011, através de versos, poemas e possibilidades de expressão dentro da escrita. Depois de 7 anos, eu entro na pintura como autodidata, começo a pintar quadros de uma maneira muito intuitiva e muito sensível também. A pintura ela entra da minha vida sem nenhum tipo de referência familiar, ou de amigos, ou de pessoas que estivessem ao meu redor que pudessem me mostrar isso. Ela entra na minha vida por uma intuição mesmo, de uma maneira do nada, após eu assistir um filme chamado Grandes Olhos, da artista Margaret King, que é um filme baseado em fatos reais, é um filme que conta a história dessa artista. E eu lembro de ter visto esse filme e aquilo ficar dentro de mim de uma maneira que me transformou. E foi daí que eu começo a pintura. Já as artes cênicas, ela entrou na minha vida de uma forma também muito doida, que foi quando eu não passei no Enem para a faculdade pública, eu entrei nas artes cênicas por conta de um sonho que eu tive, que eu sonho com um grande teatro. E a partir daquele sonho, eu entrei nas artes cênicas, realizei as artes cênicas, me graduei na Universidade Celso Lisboa e, em paralelo à faculdade, eu descobri que eu tinha passado na universidade pública, na UFRJ, para o curso de Artes Visuais e Escultura. Então eu começo a fazer ele paralelo junto com a minha outra graduação. Tem algum projeto, Clara, que foi assim marcante, muito marcante para você, ou assim muito desafiador? Conta pra gente. Então, a partir desse momento que eu me descubro artista através da pintura em 2018, eu entendo que eu vou ser a pessoa que vai trabalhar com arte, vou ser a pessoa que vai me graduar na arte e entendo que eu preciso arranjar meios e formas de trabalhar, de ganhar dinheiro com isso, né? A gente entende que no Brasil isso não é tão simples, isso não é tão fácil. Então, a partir desse momento, na época do ensino médio mesmo, eu começo a entender que esse é o meu sonho, o meu objetivo. E quando eu entendo isso, não tem mais nada que entre na minha cabeça a partir desse momento, né? Então, há 8 anos atrás, desde que eu me encontro na pintura e continuo até escrevendo, isso não sai mais da minha mente, assim, a possibilidade de não ser artista. Então, quando eu entendo isso, isso não sai da minha cabeça, isso é algo que não vai e volta. Tem muitas pessoas que ficam com receio de seguir a carreira artística, que tem receio de seguir isso aqui no Brasil, e eu super compreendo, mas não era o meu caso, nunca foi o meu caso. Para mim, eu precisava seguir aquilo, eu precisava ser artista independente de onde aquilo fosse me levar. Então, eu tive toda a oportunidade, conheci pessoas certas no momento certo, conheci pessoas certas no momento errado também, para que isso me trouxesse até hoje e até o atual cenário de que eu consigo trabalhar e ser remunerada com a arte. E eu tinha uma coisa também que isso para mim é uma missão, sabe? Que eu preciso estar cumprindo nessa vida. Isso é uma missão interna que eu sinto que a minha intuição sempre vai me levar para esse caminho. Então eu realmente nunca me vi trabalhando com outra coisa e eu nunca me vi precisando de um outro trabalho para me sustentar que não fosse as possibilidades que a arte te dá, né? Então, como eu tenho tantas artes cênicas quanto as artes plásticas, eu consigo administrar isso para conseguir me manter, né, ao longo dos meses, ao longo da vida, e a gente ir crescendo cada vez mais. Então, Milene, como eu trabalho com teatro há 4 anos e eu também sou artista plástica, tudo o que o teatro me ensinou
dentro da cenografia e da produção, eu me vi juntando isso no ateliê. Então, o ateliê hoje em dia, ele é uma empresa que atende encomendas de artes plásticas e projetos cenográficos autorais. Então, ele é a junção da cenografia com as artes plásticas. E é claro, né, que o nome da empresa, Ateliê Clara Artes, não poderia existir sem produções, né? Porque a produção, ela é parte de um trabalho. Sem a produção, nenhum trabalho se levanta. Sem a produção, nenhum trabalho acontece. A produção, ela é a base, o meio e o fim de qualquer projeto. Então, a produção é o pé no chão. É quando você abre uma planilha financeira, é quando você abre um cronograma para você executar aquele projeto. E nada melhor do que um projeto artístico sendo mediado por uma boa produção, né? Então, como eu trabalho com produção e tenho também todo o lado artístico sensível, eu consigo de alguma maneira equilibrar isso para que eu não fuja da realidade da produção e também não fique só no mundo das ideias, que é o que o artista normalmente faz. Então, o Ateliê Clara Artes Produções, ele é essa empresa que atende projetos super sensíveis, atende projetos sobre demanda, né, pensados para o cliente, pensados para aquela empresa, pensado para aquele teatro ou festival, né? E ele justamente cria isso, confecciona isso dentro da realidade de produção e execução, né? Até porque sem uma realidade de produção e execução palpável, aquele projeto não nasce, aquele projeto não existe, né? Então o ateliê hoje, ele realiza peças de arte, obras de arte sobre encomenda e realiza o projeto cenográfico desde o 3D, do projeto 3D digital, até a sua produção de cenografia para confeccionar, executar, montar e desmontar dentro do seu evento, do seu teatro, do seu festival. Então a necessidade da criação do ateliê, ela é muito da experiência que eu construí ao longo desses anos. E você sente que tem uma interseção entre o trabalho do ateliê e o trabalho de palco? Como que é isso para você? Sim, eu acho que existe uma interseção. Eu costumo dizer que o artista visual, o artista plástico, para ele criar, ele pode existir sozinho. Se ele tá aqui com os materiais, ele cria sozinho. O teatro, você não faz nada sozinho. Então, eu entendi que no ateliê eu também posso estar em coletivo e no teatro eu também posso estar individual. Porque o trabalho do ateliê é muito individual, o trabalho do teatro é muito coletivo. Hoje o nosso episódio é sobre performance arte, né? E como que a performance aparece no seu olhar de artista? Conta pra gente. A performance, Milene, ela é uma coisa diária para mim. Primeiro que cada dia é um. Quem trabalha com arte, com cultura, sabe que sempre tem uma quebra de rotina. Que a gente sempre está trabalhando por demanda de projeto e sempre é novo, diferente de alguma forma. Então, desde o momento que eu acordo, vivo meu dia, sei que aquele dia vai ser diferente do anterior, isso para mim já é uma performance, de alguma maneira. Não é um trabalho artístico de performance, mas é a performance em mim. É a performance dentro da Clara, dentro de algo que eu vá pensar naquele dia, que eu vá viver naquele dia, né? Então é esperar o novo o tempo inteiro. É estar pronta pro risco o tempo inteiro. A performance, ela é fragmento. E nada melhor do que a vida para ser fragmentada, né? Então, eu vejo a performance assim, fragmentada. Com acontecimentos e com inserções, imprevistos. E a vida, ela é isso, né? Então, eu sempre que eu posso, penso sobre a performance. A performance, ela é muito necessária nas minhas criações do ateliê. E ela é essencial para como eu olho a vida, assim. Clara, tem alguma obra ou algum artista que te marcou muito? Queria ouvir um pouco dessa experiência.
Quando eu comecei a estudar performance, eu li e estudei tanto encenadores como Robert Wilson, Romeu Castellucci, Annie Bogart, ou Annie Bogart, não sei falar, quanto performers assim, de rua, né, tipo assim, mais independentes, vamos chamar assim, não é de rua, mas assim, performers como Marina Abramovic, né, que é tão aí conhecida atualmente. A Marina Abramovic, ela tem um trabalho muito interessante de performance, que eu admiro muito. Então, assim, performances como a dela é muito lindo. Aquela performance que ela senta um público e ela, por 1 minuto, passa a olhar nos olhos e ficar em silêncio, é algo que me marcou. Apesar de eu não ter vivido aquilo, é algo que eu e você, a gente pode fazer aqui. A gente pode ficar 1 minuto olhando nos olhos, assim, em silêncio. Então, a quantidade de coisas que se passa na cabeça de alguém dentro desse tempo é muito sagrada. O Joseph Beuys, ele tem essa performance que se chama Como Explicar Quadros a uma Lebre, de 1965. Essa performance dele é quando ele coloca uma lebre morta sobre os braços e ele apresenta obras, quadros de uma galeria ou um espaço para essa lebre. E também tem uma dele que eu gosto bastante, que ele tá dentro de uma sala com um coiote. Ele usa um feltro para se proteger, porém aquele coiote ele é violento, né? E é uma performance que se chama Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim. Então esse tipo de performance de linguagem sempre me tocou muito e me fez transformar a minha visão sobre a performance. Aqui no Brasil tem uma performer que eu admiro muito, que é a Márcia X. Ela tem uma performer com terços religiosos, que ela faz formatos da genitália masculina com terços. E ela foi, assim, a obra foi suspensa dentro do Museu da Galeria. E é uma performer que eu admiro muito. Ela tem uma performance com leite condensado também, que fala sobre o feminismo e algumas coisas que ela vem trazendo, né? Uma performer brasileira incrível. Temos também a Linda Montano, que, se eu não me engano, é dos Estados Unidos. Então, esses nomes como Joseph Beuys, Jackson Pollock, que apesar de estar na pintura, eu considero como um performer, Linda Montano, Marina Abramovic, né, Márcia X, esses performers, enfim, são muito, muito bacanas. E esses encenadores, Romeu Castellucci, Robert Wilson, Annie Bogart, entre outros, são pessoas que me fizeram transformar a visão de performance. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bastidores, olhares, processos de mundo. Você já passou por muitos bastidores, né, de espetáculos, projetos culturais, exposições. Como que é para você ver o antes e depois daquela arte? Sabe, aquela parte que o público quase não vê ou não vê? Então, curioso, porque é justamente aquilo que eu comentei anteriormente, né? Para mim é um privilégio ver o que o público não vê. Eu adoro a dinâmica, eu adoro o processo de que tem várias pessoas saindo da casa, vivendo a experiência de camarim, vivendo 4, 5 horas antes do espetáculo. Isso para mim realmente é um processo que eu gosto muito de experienciar. E tanto que eu realizei um trabalho no Belas Artes, que ele é um trabalho de foto performance, que fotografa camarins, né, de espetáculos que eu trabalho, que eu vivo, com aquele elenco, com aquela equipe daquele projeto, né? Realmente os processos de camarim, de bastidores são muito sagrados para mim e são tão especiais quanto o espetáculo, porque aquele camarim, aquele bastidor que ninguém vê, ele de fato é algo raro e é algo inesquecível, uma memória que se vive somente por aquelas pessoas daquele projeto naquele momento, sabe, Milene?
Então isso para mim é muito especial e muito, muito importante. Gente, que arrepiante esse episódio 6. Vocês precisam assistir esse episódio inteiro, principalmente se você aí, né, já sentiu vontade de trabalhar com performance art, né, com cenografia também, com toda essa parte das artes cênicas. É uma coisa assim, olha, de verdade, eu fico arrepiada. Não, e assim, um comentário à parte aqui que eu queria fazer com vocês, essa dinâmica, né, revivendo essa performance da Marina, né, a Clara trazendo essa performance essa releitura da performance da Marina, assim, eu fiquei, menina, assim, sabe, durante 1 minuto ali com ela. E eu te recomendo fazer esse exercício várias vezes, né? E a gente ficou ali se olhando durante aquele tempo, sabe? É uma coisa assim, o que não é, né? Esse olhar. Gente, assistam esse episódio 6 completo, tá? E depois vocês me contem o que vocês acharam. Não esquece, gente, de ir lá também, assim, olha, assistir o episódio, deixa o like de vocês. Essa é uma forma da gente também conseguir saber que vocês estão gostando dos vídeos, né? Eu sei que a gente está aí trazendo muita coisa, assim, compartilhando muita coisa que talvez algumas pessoas nem tivessem escutado falar, né? Como desenho industrial. Quantas vezes eu senti essa vontade de trazer, contar um pouco mais sobre o desenho industrial, sobre como a arte e o design ele tem esse poder transformador, e eu acho que esse projeto ele mexe muito com isso. Então, quando a gente vai partilhando isso também, né, e vai chegando em outras pessoas, né, e quando vocês vão, assim, curtindo o vídeo, a gente entende também, né, a própria plataforma entende que esse conteúdo é importante para que esse conhecimento também chegue a outras pessoas. Imagina a pessoa lá longe, assim, né, ou daqui de pertinho, mas conseguindo ouvir tantas coisas legais, né, e que podem ser super enriquecedoras, também inspiradoras e transformadoras na vida das pessoas. Então compartilha mesmo e de coração, sabe? Porque eu acho que são falas e pensamentos onde a gente pode realmente assim mergulhar e questionar e entender, ou talvez não entender, mas que esse não entendimento traga também esse diálogo, né, para que a gente possa conseguir ser cada vez mais a gente também, né? Entender um pouco que nós, seres humanos, somos humanos e que cada um é muito diferente um do outro, mas que tudo isso se conecta, né? E quando a gente, que é artista, que é designer, né, se conecta com outras pessoas e todo esse nosso conhecimento ele vai sendo, como fala, descoberto mesmo, né, tirado a cobertura, né, de como se fosse uma coisa super difícil, não é porque é muito técnico que é muito difícil. Então, assim, exige muita dedicação, muito amor, muito comprometimento, mas é uma chama viva que arrepia de verdade, sabe? E, assim, como arte educadora, eu fico emocionada em poder colocar esse projeto no mundo junto com tantas pessoas incríveis. Mais uma vez, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos artistas e designers convidados para as entrevistas. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada por vocês terem topado, aceitado, né, participar desse projeto, né, e tornar esse projeto vivo junto comigo, por fazerem parte da equipe técnica e por tanta troca, né, de conhecimentos, por tantas partilhas maravilhosas. Muito, muito obrigada. E eu quero agradecer a toda essa equipe técnica, né, que fez e faz parte desse projeto, né, que são o corpo vivo dessa semana de arte e design na Tela Gonçalense. Quero que vocês conheçam, né, o trabalho, né, os outros trabalhos também de toda a nossa equipe técnica, né, todas essas pessoas que fizeram e fazem parte desse projeto, a nossa Semana de Arte e Design online na Tela Gonçalense, e que tornaram possível com que a gente realizasse tudo isso, além de todos os órgãos que estão envolvidos nesse projeto também. Quero que vocês conheçam quem são os responsáveis pela acessibilidade do nosso projeto e quem faz parte da nossa equipe de filmagem e fotografia. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Sheila Martins, a intérprete de Libras do nosso projeto. Sheila, meu muito obrigada por tornar esse projeto uma ponte, né, muito mais ampla, onde todos nós podemos caminhar juntos.
eu fico emocionada e muito feliz, né, de ter pela primeira vez em um projeto meu a interpretação de Libras. O seu trabalho trouxe uma doçura, né, e o seu comprometimento é inigualável. Muito, muito obrigada, muito sucesso para você também na sua trajetória. É o que eu te desejo. Quero agradecer imensamente ao Bruno Oliveira, né, que faz parte da equipe de filmagem e fotografia, também participa da equipe de acessibilidade, né? Dentro da equipe de filmagem e fotografia, ele é responsável por toda a produção, por toda a parte que envolve captação, né, a parte de sonorização, a parte da edição, que é tão, né, trabalhosa, mas que consegue unir tudo isso que a gente está fazendo, né? E a parte da legendagem na acessibilidade, que é uma das coisas que eu acho crucial também no projeto. Gratidão, Bruno, por ter também dado a vida ali junto com a gente, né, por fazer parte desse projeto, por ter aceitado esse convite e por conseguir tornar esse acesso entre nós, o nosso pensamento, né, e o público ser assim facilitado. Muito obrigado, muito sucesso também em tudo que você fizer. Compondo a nossa equipe de filmagem e fotografia, né, atuando como fotógrafo, temos o Daniel Campanelli, né, um amigo querido que tem um olhar assim, muito cativante, né? Ele consegue fazer vamos dizer assim, umas leituras ali que depois, quando eu vi alguns textos, eu falei assim, nossa, amigo, não tinha nem percebido isso, sabe? Então, assim, trazendo também esse registro, né, que é tão forte, essa memorização para a gente olhar para esse projeto daqui a alguns anos e relembrar também tudo isso que a gente está vivendo. Quero deixar aqui meu agradecimento a você, amigo, te desejo todo sucesso também. E continuem acompanhando todos nós nas redes sociais, aqui no YouTube, em todos os projetos que a gente fizer. As redes sociais de todo mundo da equipe técnica tá na descrição do vídeo para facilitar o acesso em todos os vídeos. Né? Então vocês vão poder conhecer mais sobre cada um de nós e cada tipo de trabalho que a gente faz. Muito obrigada também a todo mundo que faz parte, fez parte dessa equipe técnica. Quero agradecer imensamente ao governo federal, ao Ministério da Cultura, à Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, a Lei Paulo Gustavo, que através do edital Na Tela Gonçalense, produção de videocast, apresentam e apresentaram a Semana de Arte e Design online na Tela Gonçalense. E graças ao patrocínio da Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo, que patrocinou esse projeto, ele foi viabilizado e ele nasceu para todos nós. E com esse vídeo vamos encerrando a nossa Semana de Arte e Design online na Tela Gonçalense. E esse projeto seguirá vivo e você poderá voltar várias vezes para assistir todos os episódios. E fique ali de olho no nosso Instagram, também no meu Instagram, para você poder acompanhar todos os desdobramentos também que já aconteceram, que estão acontecendo desse projeto também. Gratidão imensa, vamos que vamos, né? Avante! E curta esse vídeo, compartilha, envie para alguém que você sabe que vai gostar de conhecer esse projeto. E entre em contato com a gente também, tá? Através de nossas redes sociais. E te espero no próximo vídeo.